Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre olfação e gustação. Olfato, o que a gente sente. Gustação, o que a gente sente de gosto. Página 155, tá? O livro de vocês diz assim, ó. Olfação é o sentido que permite sentir odores, que faz você sentir cheiro bom, cheiro ruim, cheiro azedo. É o olfato, olfação. E gustação. Gustação é o sentido que permite ter sensações gustativas. Quais são elas? Doce, salgado, amargo, ácido, azedo, né? O livro de vocês diz assim, ó. O estímulo do olfato é feito por substâncias existentes no ar, que se dissolvem no muco do epitélio olfatório. Gente, aqui próximo da nossa sobrancelha, lá dentro da cavidade, lá dentro, nós temos um epitélio olfatório. E nesse epitélio olfatório existe um muco. E esse muco, ele se dissolve no ar. Por isso a gente sente as coisas. Os receptores do olfato, que são chamados de quimiorreceptores, estão presentes junto às células das cavidades nasais. Eles ficam presentes aqui, tá? São chamados de quimiorreceptores. Os quimiorreceptores que ficam presentes aqui nas nossas fossas nasais, nas nossas cavidades nasais, eles transformam o estímulo químico em impulsos nervosos que são conduzidos pelos nervos até a área do córtex cerebral, que é a parte externa do nosso cérebro, que gera impulsos, né, que gera interpretação. Página 156. O livro de vocês diz assim, ó. No sentido da gustação ou do paladar, os estímulos são feitos por substâncias químicas que se dissolvem na saliva. Então, o que a gente sente, né? O que a gente sente no nosso paladar, ele se dá devido a estímulos, né, que são dissolvidos na nossa saliva. E essa saliva que são dissolvidas na nossa boca, elas são células que são chamadas de papilas gustativas, que elas são localizadas na língua. Vocês podem olhar a língua de vocês que elas são cheias de pintinhas. Essas pintinhas são chamadas de papilas. E cada pintinha dessa, ela é responsável por conhecer um tipo de sabor. Por exemplo, existe uma papila que sabe o que é doce, a outra papila que sabe o que é salgado, a outra papila que sabe o que é azedo, a outra que sabe o que é amargo, entendeu? Nós temos diversas papilas na nossa língua, tá? Que são dissolvidos através da saliva, que nos fazem distinguir, né, o nosso paladar. O livro de vocês fala assim: cada gosto é detectado pelo quimiorreceptor, que são as papilas, tá? Que transforma os estímulos químicos em impulsos nervosos. Esses impulsos são transmitidos pelos nervos até o encéfalo, onde serão interpretados de forma integrada com as informações gustativas, gerando a percepção de sabores. Então, você mastiga alguma coisa, suas papilas que ficam na língua, que são células, né? As papilas gustativas, elas vão reconhecer o que é azedo, o que é doce, o que é salgado. Vai levar, né? Isso, né? Vão estimular, né? Vão levar para os nervos, dos nervos até o encéfalo, e ali vão transformar isso em informações gustativas para a gente gerar o quê? A percepção de sabor, se é salgado, se é amargo, se é doce, tá? O livro de vocês fala assim, ó, a integração entre esses dois sentidos explica o que ocorre quando estamos resfriados. Pessoal, a olfação e a degustação, elas são ligadas, tá? Então, o meu olfato e a minha degustação, elas são ligadas.
Por isso, pessoas que estão gripadas, elas não conseguem sentir gosto. Por quê? Porque o excesso de muco que fica nesse epitélio aqui que eu acabei de falar, atrapalha as nossas papilas degustativas, tá? Então, pessoas que estão gripadas, elas não têm 100% de degustação, né? De gustação. Essa é a verdade. O livro de vocês fala assim, ó. A integração entre esses dois sentidos explica o que ocorre quando estamos resfriados, com o nariz congestionado e sentimos que os alimentos ficam menos saborosos. Isso acontece porque a percepção do sabor dos alimentos deve-se não só ao odor do alimento na boca e que passa para o nariz. Quando o nariz está com muito muco, a circulação nas cavidades nasais fica reduzida e os quimiorreceptores que levam para o olfato não conseguem captar o odor do alimento. Em consequência, o alimento parece estar sem sabor. Então, nós temos papilas, né, que fazem a degustação. Nós temos epitélio olfatório, que é cheio de muco. Então, quando o seu nariz, a sua cavidade nasal está cheia de muco, atrapalha você sentir o quê? O sabor da comida, através das papilas degustativas, porque os químicos receptores do olfato, eles ficam o quê? Congestionados, tá, pessoal? Agora nós vamos falar do tato, para poder encerrar o capítulo, né? Tato, página 156. Tato é tudo que você sente, o arrepiar, o vento bater, alguém encostar, alguém fazer alguma massagem, alguém puxar um fio de cabelo seu, isso está relacionado ao tato, tá, pessoal? Vibração, por exemplo, tomar um choque, você sente uma vibração, né? Ou subir em alguma coisa que vibra, você vai sentir uma vibração. Isso é chamado de mecanorreceptores, né? E quando você sente frio e calor, também está relacionado ao tato, é chamado de termorreceptores. Então, é isso que nós vamos ver agora para encerrar, né, este capítulo. E de vocês fala assim: o tato permite sentir um leve toque, uma massagem, um aperto de mão e até a movimentação dos cabelos. Sentimos a intensidade de cada estímulo por meio dos receptores existentes na pele. Na pele encontram-se receptores responsáveis pela captação de estímulos mecânicos do tato, como pressão e vibração, como eu falei. Pressão e vibração, eles são chamados de mecanorreceptores, tá? E estímulos de calor ou frio, que também está ligado ao tato, são chamados de termorreceptores, tá? E o livro de vocês fala assim, ó: estímulos intensos que podem causar lesões no tecido, como injeção, corte, machucado, tá? São terminações livres dos neurônios existentes na pele e nos órgãos, que enviam sinais para o cérebro, causando a percepção de dor. Então, além do mecanorreceptor, que são pressão e vibração, e do termorreceptor, que é sensação de frio e calor, nós também temos os estímulos intensos, né, que são terminações livres dos nossos neurônios, que são existentes na pele quando se há o quê? Cortes intensos. Esses cortes intensos são levados sinais, né, são enviados sinais para o cérebro, causando a percepção daquela dor. Aí no livro de vocês, na página 156 do lado direito, mostra a epiderme, a derme e a hipoderme, que nós já estudamos. Epiderme é a camada visível, derme é a segunda camada e hipoderme é a terceira camada, onde ficam as nossas células de gordura. Aí mostra o receptor de dor, né, que são dendritos, né, neurônios. Mostra o receptor do tato, mostra o receptor do calor, que pode ser chamado de termorreceptor, mostra o receptor de pressão, que podem ser chamados de mecanorreceptores. E para encerrar, na página 157, fala dos sentidos que integram, os sentidos que se integram, né? O livro de vocês fala assim, ó:
Inúmeras atividades dependem da integração dos sentidos, como a situação analisada na introdução deste capítulo, em que um homem equilibra-se sobre uma corda. Agora que você conhece mais detalhadamente os sentidos e sabe como eles agem, podemos descrever quais sentidos estão sendo mais solicitados naquela situação. Os sensores localizados nos tendões, nos músculos e nas articulações, que nós já estudamos sobre todos eles, informam ao atleta a posição exata do seu corpo e membros no espaço de forma inconsciente, sentido de percepção do próprio corpo. Além disso, a visão e o equilíbrio coordenam-se os músculos das pernas e dos braços. Nessa situação específica, o homem ainda percebe os sons da água se movimentando, por exemplo, o cheiro da vegetação e também avalia o vento em que passa por ele por meio dos receptores da pele. Pessoal, resumindo para poder acabar o capítulo, nós estudamos que um sistema sensorial, aquele rapaz está em cima daquela corda, para ele estar em cima daquela corda, né? Ele precisa de uma boa visão, né? Ele precisa de audição e equilíbrio, que a audição e equilíbrio elas estão ligadas. Ele precisa de olfatação e degustação, não precisa nem de degustação, porque ele não está comendo, mas olfatação, sentir o cheiro da onde ele está, tá? Ele precisa também de tato, né? Tanto é que o tato está nos pés, na corda. Então, para uma pessoa, né, ela se interagir, ela precisa de passar por todos esses processos do sistema sensorial. Então, neste capítulo, eu vou deixar para vocês lerem Pratos Limpos em Casa, tá? Neste capítulo, né, nós estudamos as funções do sistema sensorial, os estímulos sensoriais e os receptores capazes de captá-los, as características dos olhos, as características dos órgãos relacionados à audição e ao equilíbrio, a olfação e a degustação, o sentido e o tato.